Vamos ouvir o ex-presidente Lula. Guerreiro do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro. Contigo, presidente, vai que é sua, presidente. Queridos companheiros e queridas companheiras, queridos companheiros dirigentes sindicais, queridas companheiras dirigentes sindicais, companheiros presidentes das centrais sindicais, é um prazer estar participando desse ato do 1º de maio. E eu queria aproveitar esse ato de trabalhadores para começar fazendo uma coisa que neste país as pessoas não costumam dizer. Ontem eu fui na Zona Norte, na Brasilândia, fazer um ato com as mulheres para discutir o custo de vida. E quando eu estava fazendo o discurso, eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes comete erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhadores do país. E eu resolvi pedir desculpas junto a vocês, porque nesse país não é habitual as pessoas pedirem desculpa. Eu, por exemplo, estou esperando há 6 anos que as pessoas que me acusaram o tempo inteiro peçam desculpas. Só peçam desculpas. Sabe, peça desculpas ao povo brasileiro. Peça desculpas às mulheres e às crianças que ficaram meses e meses ouvindo eles me xingarem. Na hora que a minha inocência é provada e na hora que esta semana a ONU publica o relatório dizendo que eu fui vítima da sacanagem de um ministro, eles devem começar a pedir desculpas, porque é assim que a gente vai restabelecer um jeito gostoso de fazer política nesse país. Portanto, eu escolhi o meio dos trabalhadores para utilizar a palavra desculpas aos policiais que por acaso se sentiram ofendidos com o que eu falei ontem. A segunda coisa, eu quero falar para os dirigentes sindicais que estão aqui. Eu estava lá atrás porque não é possível falar de eleição porque eu não sou candidato ainda. E vocês sabem que nós não temos muita gente favorável, sabe, na justiça. Pode ter gente que não gosta do que a gente está falando. Então eu fiquei um pouco atrás, porque eu não posso falar de eleição. Eu estou aqui num ato de 1º de maio para discutir o problema dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras neste país. E eu queria começar dizendo uma coisa. Todos vocês, mesmo aqueles que são jovens, devem ter um parente neste país que já viveu melhor quando eu governava esse país. No tempo que eu governava este país, o salário mínimo tinha aumento real todo ano. Além da gente recuperar a inflação, a gente dava o crescimento do PIB do ano anterior. Isso fez com que o salário mínimo subisse 77% durante o meu governo. Eles diziam que não era possível aumentar o salário mínimo porque gerava inflação. E nós aumentamos o salário mínimo em 77% e a inflação ficou dentro da média estabelecida por nós de 4,5%. Numa demonstração de que pode-se sim aumentar o salário mínimo. Acontece que neste país foram poucos os governos que depois de Getúlio Vargas tiveram coragem de discutir o aumento do poder aquisitivo do povo brasileiro. Se o
Se o Coringão que der, já pode me contratar por lugar do Cássio. Bem, a outra coisa importante que eu queria falar. Vocês leram nos jornais ontem de que a inflação do mês foi a maior em 27 anos. Significa que quando a inflação cresce, o salário diminui. Significa que quando a inflação cresce, o carrinho de compra que vocês vão fazer tem menos compra. Significa que quando a inflação cresce, na mesa de vocês, na hora do almoço e na hora da janta, tem menos coisas para vocês e para a família de vocês que eles comerem. É por isso que nós temos que fazer uma luta incomensurável para que a gente possa reduzir a inflação e transformar aquilo que é inflação em aumento de salário para que o povo possa comer e viver melhor nesse país. Vocês se lembram que nós estamos com 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. Pois bem, eu estou falando com vocês para dizer que eu tenho orgulho que no governo do PT nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. E as centrais sindicais sabem, durante todo o período do meu governo, 90% de todos os acordos salariais feitos pelas categorias organizadas, 90% tiveram aumento real de salário. E hoje, apenas 7% tem aumento real de salário. A maioria dos acordos ou são apenas a inflação, ou nem a inflação os trabalhadores estão conseguindo. Eu queria dizer para vocês que a gente vai ter que sentar numa mesa e vai ter que regulamentar a vida das pessoas que trabalham com aplicativos. A gente vai ter que dizer que esses companheiros que trabalham com aplicativos, eles não podem ser tratados como se fossem escravos. Eles têm que ter direito a um programa de saúde, eles têm que ter direito a um programa de assistência social, eles têm que ter direito à assistência médica, eles têm que ter seguro quando bater no seu carro, a sua moto ou a sua bicicleta. E essas pessoas têm que ter descanso semanal remunerado, porque a escravidão acabou em 13 de maio de 1888. Quero dizer para vocês que vocês se preparem. Vocês se preparem, porque é muito fácil vocês ficarem na rua xingando o presidente. Eu ainda não sou candidato, só dia 7 eu vou ser pré-candidato. Mas se preparem porque alguém melhor do que esse presidente vai ganhar as eleições. E aí, ao invés de vocês ficarem xingando o presidente na rua, vocês vão ser convidados. Vocês vão ser convidados para sentar numa mesa de negociação, para a gente restabelecer as condições de trabalho e o respeito ao direito dos trabalhadores. Para a gente discutir com seriedade a questão da aposentadoria e dos benefícios dos trabalhadores. E para a gente discutir com muito carinho a política de saúde e render todas as homenagens ao SUS, porque se não fosse o SUS, teria morrido mais de 1 milhão de pessoas nesse país. Quero que vocês saibam, companheiros das centrais sindicais, vocês já viveram comigo na presidência. Vocês já viveram comigo e vocês sabiam como era fácil conversar. Esse atual dirigente, que eu chamo de fascista e que eu chamo de genocida, ele nunca reuniu os dirigentes sindicais, ele nunca reuniu os governadores, ele nunca reuniu os prefeitos, ele nunca reuniu os movimentos sociais. Portanto, esse cidadão, ele só governa para, quem sabe, os milicianos deles, e alguns, inclusive, quem sabe, com responsabilidade,
pela morte da Marielle, que a gente quer saber quem é que mandou matar a Marielle. Por fim, companheiros e companheiras, vocês imaginam que este país é um país de forma extraordinariamente rico. Este país é grande. Este país tem um povo bondoso. Este país tem uma sociedade que é a mistura de negros, europeus e índios. E essa miscigenação produziu o povo mais feliz do mundo, e nós não aceitamos o ódio que está imposto nesse país por esse genocida que governa o Brasil. Eu disse ontem e vou dizer agora, ao invés de ficar abrindo, sabe, salões e mais salões, para que as pessoas deles que estão comprando armas fiquem treinando tiro, nós vamos abrir salões e salões para fazer biblioteca, para que o nosso povo aprenda a ler. Nós vamos levar a internet de banda larga a cada lugar desse país, para que o filho do camponês ou o filho do mais pobre desse país tenha direito de navegar na internet como os filhos deles podem navegar. Eu quero que vocês saibam que nós vamos pegar um país destruído. Nós vamos pegar um país destruído. Mas eu tenho certeza que da mesma forma que vocês ajudaram a gente construir o Brasil, porque eu fiz 74 conferências para definir as políticas públicas, nós vamos voltar a fazer as conferências. Nós vamos voltar a chamar o povo para dizer o que tem que ser feito nesse país, porque quem sabe o que precisa, como precisa, não é nenhum capitão, é o povo trabalhador desse país, é o estudante desse país, são as mulheres desse país. Por isso, companheiros e companheiras, se preparem, porque logo, logo vai estar tudo formalizado e nós vamos acordar um belo dia do mês de outubro, agradecendo a Deus e agradecendo a liberdade, e vamos agradecer porque a liberdade finalmente abriu as asas sobre o povo brasileiro e nós vamos voltar a ter um país civilizado. As instituições vão se respeitar, a sociedade não vai ficar brigando dentro de casa, pai com filho, filho com mãe, vizinho com vizinho. A gente precisa voltar àquela sociedade em que o amor supera o ódio, a cultura supera a ignorância, e para a cultura superar a ignorância, pode ficar sabendo que mesmo tendo o Ministério da Cultura, nós vamos criar um comitê de cultura nesse país para envolver artistas do Brasil inteiro. E aí, companheiros das centrais sindicais, vocês vão descobrir uma coisa maravilhosa. Eu acho que pouca coisa pode gerar emprego nesse país como a cultura. Se a gente reativar a cultura, a gente vai dar um banho de gerar emprego nesse país. Porque é disso que nós estamos precisando. Emprego bem remunerado. A gente está precisando ganhar um salário decente. A gente está precisando voltar a ter casa para o povo pobre. A gente está precisando financiar mais casa para gerar mais emprego. A gente tem que voltar a recuperar a nossa Petrobras. A gente não pode deixar privatizar a Eletrobras, porque se a Eletrobras for privatizada, nunca mais vai ter um programa como Luz para Todos para levar energia para a casa do povo pobre.
Porém, companheiros e companheiras, saiam daqui tendo a seguinte certeza: esse Lula que vocês estão vendo tem 76 anos de idade. Esse Lula que vocês estão vendo tem mais experiência do que o Lula de 50 anos que ganhou a primeira eleição. Esse Lula está com energia de 30 anos. E a motivação e o tesão de brigar por esse país é efetivamente o maior que eu já tive na minha vida. Pode ficar certo que nós iremos recuperar o Brasil para o povo brasileiro. E os sindicalistas e os trabalhadores voltarão a ser respeitados nesse país. Um abraço, gente, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Portanto, concluída a fala do ex-presidente Lula, com 4 horas de atraso, estava previsto esse discurso para o meio-dia. Lula, então, discursou por cerca de 15 minutos nesse ato das centrais sindicais do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Recapitulando aqui alguns pontos da fala de Lula durante esses minutos. Ele começou, inclusive, o seu discurso fazendo uma reparação com relação a uma fala feita ontem por ele mesmo, num evento, num ato na zona norte da capital paulista. Foi um tom recheado de críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Ele também falou sobre a conclusão do Comitê da ONU, sobre a condenação dele no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. Falou sobre direitos trabalhistas. Evidentemente, a pauta trabalhista foi um dos focos de Lula, já que foi uma fala no dia 1º de maio, que é um dia voltado para as questões do trabalho. E deixou muito claro que ele ainda não é candidato, que a pré-candidatura dele será anunciada no dia 7 de maio. Yuri Pita, nosso analista conosco. Yuri, foi recado para o eleitor e também recado para o Tribunal Superior Eleitoral. Sem dúvida, Carol. E teve, além de falar sobre essa pauta trabalhista, principalmente a questão dos trabalhadores que dependem aí de aplicativos, e por isso tem sido uma ênfase dada pelo ex-presidente Lula e pelos seus aliados, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mas houve também críticas bastante duras e diretas ao presidente Jair Bolsonaro, não só em aspectos de políticas públicas, não só em questão da economia, mas também ele falou dessa questão do respeito às instituições e desse clima de beligerância que tem sido visto no país nas últimas eleições e, em especial, nesta eleição vai se desenhando um clima de bastante polarização radicalizada. O problema não é necessariamente ser polarizado em dois polos divergentes, mas que se respeitam. A grande questão é quando essa polarização passa a ficar mais radicalizada e correndo, inclusive, levando a risco para a segurança dos apoiadores, seja quais sejam as bandeiras dessas pessoas. No fundo, a gente viu ali essa questão que hoje a gente está colocado do respeito às instituições que fazem parte do Estado Democrático de Direito. Lula deu uma passada nessa questão, dizendo que é preciso voltar a se respeitar as instituições do país, embora importante também a gente lembrar que quando enfrentávamos todas as questões dos processos da Operação Lava Jato, Lula teve muito questionamento em relação a como foi feito, mas questionou dentro dos procedimentos institucionais, que culminou não só com a revisão das suas condenações aqui no Brasil, mas até com essa decisão da ONU que ele obteve e foi divulgada, veio a público nesta semana, e que ele tem feito disso um mote bastante importante dos seus discursos para se justificar, inclusive, como candidato novamente e como um candidato que não tem nenhuma pendência judicial, Carol. Inclusive, ele deixa muito claro que vai anunciar essa pré-candidatura no dia 7 de maio. E a gente lembra que nessa semana, inclusive, o ex-presidente ele fez referência a essa candidatura à presidência. Ele disse, trago aqui inclusive aspas do ex-presidente Lula. Ele falou o seguinte: estou de volta para me candidatar à presidência da República. Foi uma fala feita durante o evento ao lado de parlamentares da Rede Sustentabilidade. E aí, portanto, hoje, inclusive para evitar qualquer prejuízo do ponto de vista da legislação eleitoral, ele fez referência a esse anúncio oficial que será feito no dia 7 de maio. Porém, durante essa semana, ele já trouxe a referência à pré-candidatura durante esse evento ao lado de parlamentares da Rede Sustentabilidade. Que é aquele ponto que falávamos, Yuri, a gente evidencia nesse momento o tom político dessas manifestações, mas há um receio
principalmente dos personagens que figuram aí encabeçando essas manifestações, apoiadores de Bolsonaro, apoiadores do ex-presidente Lula, de que elas sejam utilizadas num tom de campanha eleitoral de fato. E isso que já antecipam esse clima da campanha eleitoral, sem dúvida alguma, Carol. Agora, o que é importante de fato, há uma série de cuidados, de preocupações que os assessores, os auxiliares dos pré-candidatos fazem justamente para não caracterizar nenhum ato como um evento de campanha antecipada que pode estar sujeito a algum tipo de questionamento por parte da Justiça Eleitoral, não ter um pedido explícito de voto, embora, como a gente viu no discurso de Lula, diversas menções a ele como um potencial ocupante do Palácio do Planalto a partir do ano que vem. Da mesma forma, o presidente Jair Bolsonaro, como ele deixou claro ontem, que os atos de hoje em seu apoio eram atos em apoio ao atual governo, ele chamou não de protestos, mas em atos de união, e o que a gente percebe é que também essas pessoas que estão nas ruas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro têm sempre feito um discurso de Bolsonaro até 2026, de reeleição, de defesa da reeleição do presidente, ao mesmo tempo em que fazem ali as críticas, as hostilidades a instituições como o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral, que tem sido bastante questionada pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. Logo depois do episódio da condenação do deputado Daniel Silveira, ele não só criticou o Supremo Tribunal Federal, como depois com a fala do ministro Luiz Roberto Barroso há uma semana e a reação bastante dura das Forças Armadas por meio do Ministério da Defesa, a pauta da credibilidade, da lisura do sistema eleitoral voltou à carga também e os seus apoiadores também colocam isso em questão. Um dos discursos agora há pouco na Avenida Paulista falava exatamente desse risco visto por essas pessoas de que Jair Bolsonaro poderia eventualmente ser impedido até mesmo de disputar a eleição, o que não faria nenhum sentido neste momento. O presidente Jair Bolsonaro goza de todas as condições para ser candidato à sua própria reeleição em outubro, Carol.